Olha aí, né, pessoal? Temos aqui a comprovação exata, empírica, daquele ditado muito conhecido, não é? Que diz que até relógio quebrado acerta 2 vezes no dia. E olha só, o relógio quebrado dessa vez é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, sim, o presidente da República do Brasil, nesse excelente presidente que nós temos aqui. E ele falou o seguinte, deu uma declaração recentemente a respeito da questão do ensino superior no Brasil, de forma mais específica, do tipo de formandos que nós temos, né? Quais cursos têm sido mais preferidos pelos universitários, e ele disse o seguinte, né? Que o Brasil forma advogados demais, muita gente no curso de direito. Tem muito advogado no Brasil, deveríamos investir em outras áreas, as pessoas deveriam migrar para outras profissões, porque o mercado de direito está ficando muito saturado, né? Então aqui o Lula acertou pelo menos a metade do que ele disse, né? A questão dos advogados, que é uma grande verdade, os números nos provam isso, e nós vamos ver aqui durante esse vídeo. Ele errou a outra metade, obviamente, porque ele defendeu cursos de exatas, algo que foi feito no passado pelo senhor Aloísio Mercadante, eu vou falar dele depois também, né, contextualizar essa questão, mas isso se mostrou uma grande tragédia no longo prazo para o Brasil também, né? Então vamos conversar sobre essa declaração do Lula e também sobre a questão do ensino no Brasil, da educação do ensino superior de forma mais específica. Será que tem advogado demais aqui no Brasil mesmo? Será que vale a pena migrar para outros cursos, fazer outras áreas do ensino superior que ainda tem uma demanda grande, uma demanda aquecida? Vamos conversar sobre isso então, mas não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Lula falou isso aqui ontem, dia 6, quarta-feira, né? Estou gravando este vídeo no dia 7 de dezembro, e eu tô meio perdido em relação a onde o Lula está nesse momento, porque essa cerimônia na qual ele falou aqui aconteceu no Rio de Janeiro, né? A cerimônia de credenciamento do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, né? Que se transformou agora numa instituição de educação superior. Então, a gente entende mais ou menos o contexto aqui em que o Lula falou isso, porque trata-se de um instituto voltado para questões de exatas, né, para cursos de exatas. Então, o Lula, para puxar a bola desse pessoal, encher a bola, puxar a sardinha para o lado deles, aí do pessoal da matemática, ele disse que o Brasil tem que ter mais gente na área de exatas, tem muito advogado, não deveria ter tanto assim, né? E aí ele faz algumas comparações, ele traz alguns números aqui para mostrar de fato a quantidade que nós temos de advogados aqui no Brasil, né? Estou lendo essa primeira notícia no site da Gazeta do Povo, essa segunda aqui no site da Revista Oeste, né? Então, ele diz de fato que o Brasil é um dos países que mais formam advogados no mundo, né? Deixa eu ver aqui a citação ipsis literis dele, e isso ele falou essa questão e disse que nem a China e a Índia, que formam 2,6 bilhões de habitantes, somando ambos os países, né, formam mais advogados que o Brasil. Então, o Brasil de fato tem a maior proporção de advogados por habitante do mundo, ou seja, em números relativos, não tem para ninguém. A terra dos advogados é o Brasil. Temos aí um advogado para cada 164 habitantes, né? Então isso aqui é um pouco até preocupante. Ou seja, cada advogado aí tem no máximo 164 clientes. Não é pouco, mas muita gente nunca precisou de um advogado na vida, né? Então realmente a coisa aqui está muito disputada. Então temos no Brasil atualmente 1.300.000 profissionais formados em direito, uma multidão de pessoas, né? Mais de 1 milhão de pessoas, aumentando a cada ano, né? E em números absolutos, embora o Brasil relativamente tenha a maior população de advogados, a maior proporção de advogados por habitante, a Índia tem os números absolutos maiores, né? São 2 milhões de advogados por lá, só que a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, tem 5 vezes a população do Brasil e tem aí, não chega a ter o dobro de advogados. Então, essa proporção aqui é muito maior da parte do Brasil. Realmente não tem para ninguém aí no mundo em matéria de advogados formados e aí aptos ao trabalho, né? Então,
O Lula ressaltou essa questão aí da quantidade de advogados no Brasil, disse aqui que não tem problema nenhum as pessoas se formarem em direito e tudo mais, porém ele afirmou que é necessário equilibrar os cursos aí para atender às demandas do mundo contemporâneo, né? Ele disse o seguinte: a gente precisa que a gente é ótimo, né? Forme mais em matemática, engenharia, física. É preciso que a gente pegue aqueles cursos que são primordiais para o desenvolvimento de uma nação, aquilo que o mundo hoje necessita para que a gente possa ser mais competitivo, né? E aí ele disse o seguinte aqui a respeito da educação, que o Brasil tem que investir mais recursos em educação, ou seja, ele quer gastar mais dinheiro nessa história. Isso não significa investimento, significa gasto estatal, e não significa ainda que seja algum tipo de investimento que seja viável, né? Mas ele comparou o Brasil aqui com Singapura e Taiwan. Não dá para comparar, né, meu amigo? Outro nível. Singapura, aliás, ficou em primeiro lugar no PISA, naquele exame que eu trouxe aqui no canal, falei disso recentemente, inclusive, né? Então, de forma geral, o que o Lula falou foi isso aí. Tem advogado demais no Brasil, temos que migrar um pouco aí para outros cursos, principalmente da área de exatas, engenharias, coisas do tipo aí, porque isso vai desenvolver o Brasil, né? Então, separando os dois pontos para a gente comentar a respeito do que o Lula falou. Em primeiro lugar, a questão, sim, de termos muitos advogados no Brasil é real e é um problema sério. Muita gente que está se formando em direito não está conseguindo atuar nessa seara, né, nesse setor econômico. É certo que se você for num curso de direito, seja público ou privado, e você perguntar ali quantos dos presentes querem seguir uma carreira pública, sei lá, 90% deles vão levantar a mão, né? Então muita gente estuda direito para tentar ser um promotor, para tentar ser um juiz ou algo do tipo aí. Mas, obviamente, a oferta de vagas para esses cargos públicos é extremamente limitada. Então, a maior parte vai ter que se virar com o mercado privado de advocacia mesmo, que está absurdamente concorrido. Essa é a grande verdade, né? Então, isso é ruim principalmente para quem está entrando no mercado. Atualmente, pessoas que não têm um nome já reconhecido, não têm experiência, não têm uma clientela estabelecida. Advogados que já estão atuando há algum tempo conseguem manter a sua clientela, vivem tranquilamente. Os novos entrantes realmente estão tendo problemas nesse sentido, e isso se aplica a uma série de outros cursos também. O que nós vemos de maneira geral é muita gente trabalhando em outras áreas, pessoas que têm formação em direito que simplesmente não estão atuando na área de formação. E o pior, né, gastaram uma montanha de dinheiro para fazer essa formação, gastaram anos de sua vida para conseguir o diploma e no final das contas isso não vai servir de absolutamente nada para essas pessoas, né? Então, sim, conforme o Lula disse, o Brasil tem muitos advogados, porém, o ponto não é apenas isso, o problema não é apenas esse, né? A questão do ensino superior é uma grande incógnita. Eu já trouxe esse tema várias vezes aqui para o canal e já debati muito a respeito da viabilidade de você estudar, fazer uma faculdade e tudo mais, né? É uma decisão pessoal, cada um tem aí a sua perspectiva, tá? Cada um tem as suas prioridades, os seus planos, os seus projetos. Mas cada vez mais vale a pena, uma pessoa jovem principalmente, colocar na balança aí a questão do curso superior, se vale a pena ser feito, com base na perspectiva de ter um trabalho futuro e também levando-se em conta todo o tempo, todos os recursos, dinheiro, esforços, capacidade mental, o tempo que é o mais escasso dos recursos, né? Aquele que é o único que a gente não consegue recobrar. Então, se vale a pena gastar tudo isso para fazer um curso superior, porque realmente as coisas estão mudando, o mercado de trabalho está mudando bastante também. Só que aí o Lula puxa a sardinha para o lado das ciências exatas, e conforme eu citei no começo deste vídeo aqui, isso é um erro que o governo do PT já cometeu no passado. Aloysio Mercadante, que hoje é presidente do BNDES, né, o cara é múltiplas tarefas, aí, multifuncional, ele foi ministro da Educação no passado, ministro da Educação, não, ministro do Desenvolvimento, alguma coisa assim, que lidava com formação técnica e principalmente da engenharia. Não vou saber citar qual ministério é de cabeça, nem vou parar o vídeo para procurar porque não faz muita diferença. O importante é que ele disse naquela época que o Brasil precisava de engenheiros, praticamente falando assim para os jovens: façam engenharia, o Brasil precisa de engenheiros e coisas do tipo aí. E de fato as pessoas fizeram engenharia. O número de engenheiros no Brasil
cresceu de uma maneira brutal nos últimos anos em diversas áreas, né? Elétrica, mecânica, engenharia de produção, enfim. Então, sim, temos muitos engenheiros hoje no Brasil, uma quantidade enorme. E uma parte substancial deles não está trabalhando na área. Ficaram anos e anos estudando ali coisas pesadas, difíceis, gastaram tempo, dinheiro, recursos em algo que não se reverteu em ganho profissional para eles no final das contas, né? Então, o que aconteceu? O governo incentivou os jovens a tomarem determinada decisão, a agirem num sentido, e isso se reverteu uma grande tragédia para a maior parte deles. E o Lula está fazendo a mesma coisa, embora numa escala um pouco menor do que o Mercadante falou no passado. É verdade, precisamos fazer justiça, né? Mas o grande ponto é que esse tipo de governo, socialista igual o PT, eles acreditam naquela história do planejamento centralizado da economia, né? O Brasil precisa crescer. Estamos fazendo o PAC aí, infraestrutura, essa coisa chinesa de levantar cidade, fazer hidrelétrica e tudo mais. Então precisamos de engenheiros, né? Se isso vai fazer o Brasil crescer, a gente depende de engenheiros para realmente a coisa acontecer. Qual é o curso que nós devemos investir então? Curso universitário, engenharias de todos os tipos aí. Eles têm essa mentalidade de que você faz um plano ali centralizado, aquela coisa num soviete, num politburo ali do partidão, e depois você toma decisões que vão afetar a sociedade como um todo a partir daí. Isso, obviamente, é uma loucura econômica e que demonstra que realmente o PT é um partido comunista com uma mentalidade comunista de fato. Esse tipo de coisa, a questão da demanda do curso superior e tudo mais, é o mercado que vai decidir isso com base nas expectativas de outros indivíduos, nas indústrias, nos negócios que são feitos, nos empreendimentos que são abertos. Conforme a necessidade do mercado vai se revelando, essa demanda por profissionais qualificados vai se adequando também a isso, aumentando ou diminuindo essa disponibilidade de mão de obra. Pelo menos deveria ser assim, sem a interferência do Estado, né? Infelizmente, conforme nós podemos ver nesse caso aqui, o governo Lula está dando um incentivo completamente equivocado para os estudantes em algo que, muito provavelmente, não se refletirá na prática em uma disponibilidade real de vagas para cursos da área de exatas. Isso aqui é muito mais maluquice de uma cabeça centralizadora de planejamento central como a do Lula, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.